Olá, muito Glória. boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Fé e Política. Chegou a quarta-feira, dia tão esperado, onde nós temos recebido aqui no canal Fé e Política pessoas muito queridas, pessoas do nosso convívio, que nós conhecemos o seu testemunho de vida e somos muito gratos a Deus porque essas pessoas elas vivem uma vida de milagre. Elas tiveram um Amém. encontro real, verdadeiro com Jesus Cristo e as suas vidas realmente foram transformadas. Tudo se fez novo, verdadeiramente. Amém. Então é muito bom Amém. ter cada um de vocês aqui com a gente. Na última quarta-feira, nós recebemos aqui no canal, nós tivemos uma live com a Grazi, e foi uma live assim um pouco diferente, porque a Grazi, exatamente na quarta-feira, ela lidera o Ministério de Jovens e ela não é possível, né? Não foi possível ela estar ao vivo aqui conosco, então a gente também não teve o nosso chat aqui com as pessoas se comunicando, perguntando, deixando seus comentários, o que enriquece demais a nossa live. Então eu acabei tendo que gravar, viu, Ledinha, com a Grazi, a nossa live, a nossa última live de quarta-feira, que foi uma live assim importantíssima. O testemunho da Glória a Grazi Deus, que bom. extremamente impactante. Eu recomendo, Aleluia. caso você não tenha assistido, que você depois volte aqui nos vídeos de testemunhos transformadores e assista o testemunho da Grazi Galvão. Certamente a sua vida será muito edificada e impactada com tudo que a Grazi viveu e com tudo que ela se tornou, com tudo que Jesus tem feito de bom na vida Glória. dela. Mas hoje Amém, eu estou muito aleluia. feliz, porque eu estou recebendo aqui no canal a nossa querida amiga Leda Maria Costa, e ela que é uma brasileira que mora na Espanha. Gente, agora é 1h da manhã para Leda. E a gente poderia, Ledinha, até ter gravado essa live também, mas ia ser tão difícil. Por si, né? Sem as pessoas aqui, não é, comentando, compartilhando, interagindo com a gente. Então, assim, a presença dos amigos que estão conosco fazem toda a diferença. Muito obrigada É por ter verdade. vocês aqui. E compartilha mesmo, tá? Curte aí para que o YouTube entenda, né, que essa live ela tem relevância e possa alcançar a vida de muitas outras pessoas. Amém. Então, Amém. sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês a nossa querida amiga Leda Maria, que está em vigília lá na Espanha e que está nos dando a honra da sua presença aqui nessa programação de testemunho transformador. Gente, a gente olha para essa carinha linda assim, não é? Desta jovem senhora, e a gente diz assim: o que essa irmã vai contar? Ai, essa irmã tem tanta coisa para contar. Né? O que aconteceu na vida dela? Que grande coisa foi essa que aconteceu na vida dela? Então, nós já tivemos a oportunidade de receber a irmã Leda aqui no canal em um outro momento, inclusive com a Grazi Galvão. Sim, nós dividimos, sim. Naquela ocasião, a Ledinha estava compartilhando com a gente um sonho, o filho que estava sendo gerado naquele momento, que era o seu livro Renascida, não é isso? Não é esse o nome? A Renascida, sim, a Renascida. A Renascida, assim, uau! Nome Renascida. Forte. Então, aquele sonho estava ainda sendo gerado e agora o bebê nasceu, não é isso, Leda? Conta pra gente, seja bem-vinda, querida, é com você. Obrigado, Adelane, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu estar aqui com vocês nessa noite, podendo compartilhar da minha alegria, né? Como a Adelane falou, é o parto, né? Estive meses, talvez até anos para escrever, conseguir colocar no papel ordenadamente, me lembrar de todas as coisas, sofrer quando estava escrevendo, chorar quando estava escrevendo e conseguir transmitir através desse livro, né, a minha vida, meu testemunho pessoal, a minha conversão, meu encontro com Jesus. É um pouco diferente, porque tem encontros, né, que a gente tem num dia, numa hora, num momento determinado. Mas o meu não foi assim, foi
diferente porque foi dia atrás dia, eu fui vendo como ele chegava na minha vida e ele tomava o lugar dele, né? Que o lugar dele é aqui, ele tomou o lugar dele. E naquele tempo, Adelane, eu não tinha nem o nome ainda do livro. Eu estava escrevendo, mas eu não tinha o livro, o nome. O nome eu só consegui mesmo depois que eu acabei de escrever. Quando eu cheguei no final, veio aquela sensação gostosa que o Senhor nos dá e me senti renascida. Depois de contar tudo aquilo, eu revivi todos aqueles momentos. E aí eu me senti renascida, disse, é renascida. Não dá para ser outro nome. E aí ficou, e eu estou vendo que era esse o nome que Deus queria que eu colocasse no livro, porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto renascida. Né? Tudo se fez novo. Nova criatura, novos caminhos, nova maneira de pensar, novo entendimento. E glória a Deus, a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor com alegria. Hoje eu estou verdadeiramente alegre, porque eu também tive um dia maravilhoso, que eu pude compartilhar com algumas pessoas sobre o que Deus está fazendo também através do livro, e isso é muita alegria para mim. E saber, né, ver como Deus está fazendo, porque às vezes as coisas demoram um pouquinho e depois ela vem de repente, ele é o Deus do de repente. De repente, livro na Amazon, na Espanha, de repente livro no Brasil, e um fica assim dizendo, e isso, Deus? Aí ele diz, é assim que eu faço as coisas, no de repente. De repente tudo está acontecendo, glória a Deus. Aleluia, estou contente, estou feliz. Eu acredito, tenho certeza disso, mas assim, rememorar, relembrar esses momentos traz também algumas dores, né? E talvez até vergonhas, não é, Leda? Traz. É muita exposição da sua vida, não é verdade? Você mexer ali no teu passado e dizer assim, meu Deus, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, tenho a minha vida transformada, como eu fiz determinadas coisas, e você poder abrir a tua boca e reconhecer, não é, que foi um erro e você foi perdoada, não é? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Por aqueles pecados cometidos e praticados, mas que coisa linda, olha, meus parabéns, assim, eu tenho certeza que foi Obrigada. o Espírito Santo de Deus mesmo que te inspirou, né, tanto na escrita do livro, como também na escolha do nome, A Renascida, que bênção. Gente... Eu queria contar como isso aconteceu. Primeiro, né, que a minha melhor amiga, ela sempre me motivou muito para escrever, mas eu comecei um programa com o Ministério GAP Brasil, que é um ministério também que trabalha com a restauração da identidade, e nós fizemos todo um programa que chegou ao final, tivemos que fazer um inventário das emoções. Então, eu tive que começar desde a minha infância, me lembrando de tudo, das dores, momentos bons e momentos ruins que eu vivi, e incrível que os momentos bons foram tão pouquinhos que foram muito difíceis de me lembrar. Mas quando eu cheguei no final do inventário, eu tinha todo o material preparado para começar a escrever, porque tinham coisas que eu não me lembrava, e só me lembrei ali naquele momento de escrever esse inventário. O Espírito Santo me trazia na mente tudo o que eu tinha que escrever. E até algumas dores que eu já havia passado com o tema de aborto da minha mãe, que eu achava que isso não tinha me causado nenhum problema. Eu também tive que me lembrar disso e eu chorei muito com o tema dos abusos, a traição, né, que geralmente são sempre pessoas chegadas à família que faz esse tipo de coisa, né, que causa um dano, prejuízo para a criança, sempre alguém muito cercando, um primo, um parente, um amigo, e esse era amigo da minha mãe. Então, ao escrever todas essas coisas, foi como uma terapia eu com o Espírito Santo. Eu chorei uma vez, quando eu escrevi, chorei outra vez, quando eu repassei, depois eu chorei de novo, e na quarta vez eu estava sanada, porque ele mesmo comigo, né, tratando com o meu interior, e foi algo assim tremendo. Agora eu já posso me lembrar de todas aquelas coisas e já não sofrer mais, porque eu sou livre. Eu fiquei, sabe,
renascida, renascida, tudo novo, tudo muito limpo, tudo lindo, preparado por Deus, glória ao Senhor. E o livro está aí, eu estou trabalhando já com a impressão dele no Brasil, e eu espero que através da minha vida o Senhor ganhe outras pessoas, porque esse é o principal motivo, ele. Então, se ele foi terapêutico para você, imagina o que não será para as pessoas que vão ler. Eu acho que tem muita gente aqui curiosa, né? Eu ia deixar para falar no finalzinho da live, mas eu sei que tem algumas pessoas que entram, saem, depois outras vêm também, participam. Então, já fala para a gente, Leda, como é que a gente consegue comprar o teu livro aqui no Brasil, já que você está na Espanha? A partir do dia 25 vai estar ativa uma página web chamada renascida.com, e ali todo mundo que se interessar pelo livro vai poder entrar, fazer o pagamento aí e enviar para mim o comprovante de pago, e então eu envio o livro pelos correios, porque tem uma amiga que vive aí no Brasil, que é a que vai enviar já diretamente os exemplares para cada um daqueles que se interessarem em querer ler a minha história. Quantas línguas que está o livro? Em 2 idiomas, está em espanhol e em português. E já vai estar em inglês também, tenho certeza. Ai, sim! Sim, que já está pensado nisso. Amém. Já está pensado nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é Leda Maria do Brasil para as nações. A renascida, amém, edificando as nações. Que lindo! Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, que bênção ter cada um de vocês aqui, Lenúzia, Vitor, Leide, sejam todos muito bem-vindos. Se você tiver uma pergunta para fazer para nossa querida amiga Leda Maria, deixa aqui no chat, tá bom? Que eu vou estar fazendo essa pergunta. Mas a gente vai começar agora como a gente sempre começa aqui nas nossas lives. Leda, eu quero saber sobre a tua infância. Você teve uma família funcional? Como que era o teu relacionamento com a tua mãe, com o teu pai? O teu pai, ele foi um homem presente na tua vida? Ele era um homem amoroso? Como que era o teu relacionamento com a tua família, principalmente em especial com os teus pais? Parece incrível, mas essa história se repete muitas vezes em vários testemunhos que eu já vi por aqui, que eu vejo nos grupos que eu participo. A história é essa mesma. Começa muito no âmbito familiar. A minha mãe conheceu meu pai quando ela cumpriu 16 anos, eu acho que foi 16 ou 17 anos. Passou um tempinho, ela ficou grávida, e quando eu completei 3 anos, meu pai foi embora, deixou a casa. Depois ele voltou, conversando com a minha mãe de que queria voltar, e ela ficou grávida outra vez, e aí ele foi e não voltou mais. Então, um pai presente eu não tive, eu só tive uma mãe. Uma mãe que lutou muito, ela fez o que ela podia e o que ela não podia por nós. E depois ela acabou tendo até um outro relacionamento que, de seguro, esse lar não tinha nada, né? Eram brigas. A minha vida sempre esteve assim, envolvida nesse tipo de coisa, né? Eram brigas, porque o meu pai também chegou a brigar algumas vezes com a minha mãe, mas só que era algo assim que, como eu era bem pequena, não me lembro muito. Mas do meu padrasto eu já me lembro mais. E muitas vezes eu nem queria estar dentro de casa por causa disso. Então, quer dizer que aquela presença paterna, aquele pai que cuida da filha, aquelas brincadeirinhas que o pai faz com a filha e ensina ela a ser mulher, né? Vem aqui, namorada do papai. Eu sempre senti muita falta disso, porque eu não tive um pai para brincar comigo. Eu tive uma mãe que estava, mas ela estava sempre trabalhando também. Ela fazia o que podia, porque a prioridade era comer, né? A mãe trabalha para dar comida para o filho. Do jeito que está vivendo, vai se levando, mas a prioridade era comer. Então, não dava para desfrutar muito da minha família, né? Eu tinha minha irmã pequena também, que
passou também bastante mal, porque meu pai não estava, chegamos a dormir debaixo da ponte. Então, uma história assim bastante difícil para a gente, e como criança não dá nome aos sentimentos, eu não sabia nem que era o que é aquilo que eu estava vivendo. Eu não tinha nem nome para essas emoções, mas tudo ficava guardado, né? E afinal acaba se repetindo a mesma coisa que para muitos, né? A história de abusos, que são várias histórias também, e a gente acaba caindo no mesmo erro, infelizmente seguindo o mesmo caminho com a questão da identidade. Eu não quero ser uma mulher porque mulher tem esse problema, e tampouco quero homens porque não quero um homem como meu pai, maltratador, que abandonou os filhos, né? É sempre a mesma história. E que tem gente que diz para mim que não, mas nem toda família é assim, porque o meu pai está muito bem com a minha mãe. Ok, mas se a gente para conversar com essa pessoa, ela começa a explicar coisas que acontecem dentro da casa dela, que aí não resta dúvida, que colabora, não é o motivo principal que leva a isso, a gente a cometer esse tipo de engano na nossa vida, mas nos leva, colabora para esse caminho, para que a gente faça essa escolha. É porque é uma escolha, não é que eu nasci assim nem nada, eu escolhi viver essa minha vida e logo depois ficou mais difícil para sair, né? Porque isso já fazia parte de mim, eu já achava que eu tinha nascido assim e complicou um pouco a situação, foi muito mais difícil para deixar depois. Então, além da presença, não é, paterna, existiram também agressões, violência, algum tipo de abuso? Você sofreu Sim, por parte de homens? eu sofri questão de abusos, eu sofri, primeiro abuso foi com um amigo da minha mãe, né? Quando eu tinha 5 anos, ele abusou de mim, abusou também de umas primas, e Nossa. não contei nada para minha mãe porque ele subornava a gente, ele subornava. Criança pobre, que não tem um brinquedo, criança que vive o dia inteiro brincando na rua, com coisas simples. Então, quando ele chegava lá na nossa casa com a bicicleta, ele oferecia para passear com a gente e a gente aceitava, mas só a intenção dele era outra, né? Eu tinha aí pelos meus 11 anos, mais ou menos. Depois, outros abusos foi com os próprios meninos do meu bairro, rapazes já, que com chantagem, pois me chantageavam e abusavam de mim. Essa aí já foi algo assim um pouco mais sério, que cheguei a ter pânico de conversar isso com a minha mãe, porque era algo muito forte. E a mais também, a minha mãe era muito violenta. Quando ela... o meu maior medo era que ela escutasse essa história e ela não se controlasse, e até me matasse de tanto bater, porque ela quando me pegava, ela pegava bem pegada, ela me batia, me empurrava na parede, me jogava no chão, me dava chutes, e quando eu sofria esses abusos, eu tinha muito medo de falar com ela, mas aí a situação foi ficando tão difícil, que eu acabei tendo que contar, mas graças a Deus ela reagiu bem e ela foi a meu favor e me ajudou. E logo o terceiro abuso que eu sofri, eu tinha 22 anos, já era bem grandinha, mas traumatizada. Entrei no carro de uma pessoa estranha, minha mãe sempre falava para a gente não fazer isso, mas ele conseguiu me convencer a entrar no carro dele, e quando eu vi, eu já estava num motel onde ele abusou de mim. No livro eu conto assim coisas mais detalhadas, não precisamente do que aconteceu, mas para que as pessoas tenham uma ideia
do que a gente passa muitas vezes nas nossas vidas. Porque tem pessoas que olham e só sabem julgar. Ou aquela ali faz isso, ou aquela ali faz aquilo outro, mas eles não podem nos olhar com misericórdia para entender o que aconteceu nas nossas vidas, quais são os problemas que nós tivemos para poder haver chegado aí. E aí depois, quando a gente é restaurado, que a gente começa a caminhar com Deus, as mesmas críticas que a gente tinha no passado, a gente começa a ter depois que deixa essa vida e vem para caminhar, né, no caminho correto, fazer as coisas bem. Ou seja, o ser humano não está nunca contente com a situação, ele quer sempre algo diferente. Se desse jeito não está bom, ele quer daquele, quando está daquele, ele quer do outro jeito. E complica. Ledinha, esses detalhes é que fazem a diferença realmente, né? Porque é onde as pessoas vão estar realmente se identificando, né? Onde elas vão, onde desperta, né? É o gatilho que faz com que a pessoa vire a chave e diga assim: meu Deus, não é possível que essa pessoa tenha vivenciado, né, algo tão parecido com o que eu estou vivendo, e eu estou achando que a minha vida acabou, que é o fim de tudo. E ela está sorrindo, ela está feliz, ela é uma sobrevivente, ela venceu, ela é uma vitoriosa. Aleluia, sim. O que me motiva a abrir esse computador aqui às quartas-feiras para ouvir os testemunhos dos meus amigos é exatamente porque eu sei a importância que é conhecer a história de vida das pessoas. Como exatamente. Isso desbloqueia a nossa mente, como isso nos torna mais humildes, nos torna mais cordiais, mais pacientes, mais amorosos com o próximo, nos ensina a exercer o amor ao próximo, parar para ouvir a história, conhecer as raízes dos problemas das pessoas, por que elas são o que são, se tornaram o que se tornaram. E testemunhos, né, como esses que nós temos ouvido aqui, nos mostram que, apesar do pior lamaçal que a pessoa possa ter se envolvido, ainda assim há esperança. É como aquela árvore, né, que mesmo cortada ao cheiro das águas, ela pode voltar a brotar. Que coisa mais tremenda isso! Exato. A gente está aqui em Brasília com muita chuva. Essa semana foi a semana que choveu muito forte. A gente já estava, Ledinha, aqui há quase 100 dias sem chover. Então, você imagina a seca, umidade a praticamente 10%, dificuldade enorme para respirar, sem máscara, imagina com máscara. E graças a Deus a chuva chegou. Hoje eu saí para fazer caminhada com o meu esposo. É lindo a gente ver como a natureza muda quando as águas das chuvas vêm, quando elas chegam. Né, com a água aí. E assim são as águas do Espírito Santo de Deus. Quando ela inunda, ela transforma tudo. Podia estar tudo sequíssimo, né? Como o vale de ossos secos que o profeta Ezequiel fala. Mas as águas do rio de Deus, elas geram vida por onde passam e têm o poder de transformar qualquer situação. E você é prova disso. Exato. Olá, e quando eu escrevia... Deus te abençoe. Boa noite. E quando eu escrevia a minha história, era isso que eu queria, que as pessoas pudessem se identificar, né? E ver... Porque uma vez eu compartilhei com um grupo e um rapaz falou assim para mim: puxa, eu só passei por um abuso e a minha vida se desmoronou, e você passou por vários, e está assim. Eu disse: isso é o poder de Deus. Ele fez comigo, faz com qualquer um. Porque o Senhor é Deus de todos, e está aqui para aqueles que querem. Eu não sou uma exceção, eu só sou uma das que disseram: não, eu não estou contente de ser como sou, eu quero descobrir algo melhor. E quando eu descobri Jesus, né? Ele me descobriu primeiro, né? Então eu entendi que a minha identidade estava equivocada. E eu queria agradar o Senhor. E eu me lembro que quando eu me converti, eu ia com a moto trabalhar,
Aí alguém me cortava, eu ia falar um palavrão, aí eu parava. Aí por que eu não xinguei? Aí eu falei, ai, olha que eu tô começando a me apaixonar por Jesus e eu quero agradar a Ele. Por isso que eu tô me esforçando para não xingar. E aí eu comecei a me dar conta de que o Senhor estava tão entranhado em mim que a minha vida foi mudando assim, sabe, sem que eu mesmo percebesse, que foi algo assim muito sobrenatural. E tem uma parte no meu livro que essa eu gosto de falar diretamente, porque eu era masturbadora compulsiva. Não me dá vergonha de falar, porque o Senhor já me transformou. E eu chegava na minha casa de noite, eram todos os dias, de madrugada, porque eu trabalhava num restaurante, e todos os dias eu ia praticar essa nojeira diante da televisão. Depois que eu me converti, o Senhor começou a tratar em mim. E um dia, quando eu liguei a televisão, ele falou para mim, você já não precisa mais disso. E foi impressionante como eu fiquei assim, ai, será que estou escutando? Sabe, como você escuta e não escuta? E aí eu não liguei a televisão. E aí aí foi quando eu comecei a lutar contra isso, porque eu senti como que o Senhor falou comigo que eu não precisava mais daquilo. Porque ele já estava trabalhando naquela área que me dava aquela sede de prazer, de algo que eu não tinha. Suprindo a carência. Exato, porque a nossa carne precisa de mimo, né? E eu não tinha ninguém para me mimar e eu acabava querendo mimar eu mesmo. E até que ele falou comigo, e aí eu comecei aquela batalha para me livrar disso aí, porque ele foi tratando comigo, foi tratando com muitas outras coisas, falta de perdão, sabe? Essas iras, assim, brotes de ira. O Senhor é tão sutil quando ele trata, sabe? Ele não aponta, ele fala docemente quando ele fala, você sente que ele está te corrigindo, mas com amor. E é isso que fez eu me apaixonar pelo Senhor, assim, pouco a pouco entender que era Ele tudo que eu precisava. Ele era tudo que eu precisava para a minha vida, glória a Deus. E eu deixei de sorrir só com os lábios, agora eu sorrio com a alma e com o espírito, porque antes eu ria só assim, né? Agora não, agora é um sorriso de verdade. Aleluia! Você está igual às árvores do meu condomínio, reluzentes por causa da chuva. Eita glória! Sim, ó. Que lindo. Muita gente fala, hein? Muita gente fala, hein? Fala, puxa, Leda, você tá com a cara. Eu, sim, está com um brilho. Eu digo, é o Senhor que faz isso. Mas você é uma mulher linda, Leda, linda, e quanto mais a gente te conhece, mais a gente te ama, mais a gente te admira. Ai, glória a Deus, obrigada. E a gente vê Deus em você, e através de você. Aleluia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te capacitar nesse ministério para atrair mais vidas a Jesus, porque ele é muito bom. E só nele existe transformação real e verdadeira. Ledinha, mas conta pra gente. Então vamos passar aqui, a gente divulgou, né, nas redes sociais que você é uma ex-lésbica. Você já falou que a tua resistência a um relacionamento heterossexual, né, com homens aconteceu a partir do momento que você sofreu a rejeição do teu pai, você via o tratamento, né, que a tua mãe recebia, tanto do pai como do padrasto. Aquilo todo foi te trazendo muitos bloqueios na tua vida. Mas como foi que aconteceu o teu primeiro relacionamento homossexual e em quantos relacionamentos você se envolveu? Porque as pessoas elas costumam dizer assim, não, essa irmã aí ela pode ter dado só um selinho e tá dizendo que já foi lésbica. Jesus da glória! Conta pra gente, então, essa parte da tua história. Vamos começar. A primeira eu conheci indo para o trabalho quando eu ia fazer 18 anos. Conheci essa menina e todos os dias a gente ia para o trabalho juntas. E até que no final de semana eu começava a sentir falta dela. Eu preferia os dias laborais que o fim de semana, porque o fim de semana eu não estava com ela. Mas até então, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca.
E um dia eu decidi ir procurar lá na casa, eu sabia que ela vivia num bairro por ali perto, e fui na casa dela. Aí a mãe dela, a madrasta dela, falou para mim: ela não mora aqui. E se você é uma menina direita, uma menina de família, não procura ela não, porque ela está perdida. Só que ela não explicou para mim nada. Eu falei, tá perdida? Aí o diabinho já, perdida? Perdida? Olha, mas perdida como? Aí eu perguntei, mas onde ela mora? Ela disse, ela mora ali para cima. Aí eu fui lá na casa dela, ela veio encontrar comigo à escondida porque ela morava com uma menina. Mas ela não me falou nada. Então, na segunda-feira, quando nós fomos para o trabalho, eu falei para ela, olha, tua madrasta me falou tal coisa. E por que ela me falou isso? Ela falou, não, porque eu tenho uma namorada. Eu falei, namorada? Ela disse, eu tenho uma namorada. Eu falei, mas mulher namora com mulher? Ela disse, namora? Eu falei, olha, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu falei, não acredito, de verdade. Aí já não saiu mais da minha cabeça. Aí eu pensei, se mulher namora com mulher, por isso que eu sinto tanta saudade dela no fim de semana e não posso ficar com... Eu estou apaixonada, é por isso, eu estou apaixonada. Sabia que algo estava acontecendo comigo, por isso que eu não tenho sorte com homem, por isso que não sei o quê, por isso... sabe? Aí eu falei para minha mãe, contei a verdade para minha mãe e acabei deixando a minha casa para ir morar com ela. Só que nós ficamos juntas 4 anos. E no começo é tudo bem bonitinho, né? Tão linda a relação. Ai, beijinho, abraço. Mas depois começa cena de ciúme, brigas. Aí chega um momento que, sabe, aquela coisa bonita vai se acabando e a mais, ela já não estava mais me preenchendo o vazio que eu precisava. O que eu precisava dela para ela encher no meu interior, ela já não estava suprindo mais essa necessidade. Ficou algo que acabou. Aí eu achava que eu já queria outras coisas, queria coisas diferentes. Aí comecei a paquerar outras meninas, mas ainda era pouco. Aí eu comecei a colocar anúncios nas revistas para encontrar mais meninas. Aí eu encontrei mais meninas. Aí depois, cada dia que passava, Satanás me colocava mais coisas na cabeça para mim me adentrar cada vez mais no abismo, né? E eu dizia, não, agora que eu já estou aqui, eu vou desfrutar da minha vida. Eu saía com casais, saía com grupo, saía com mulher, saía com grupo de homens, não, mas sempre tinha que ter mulher no meio, porque o problema todo era a mulher, né? E eu saía, eu desaparecia na quinta-feira e na segunda, só que eu aparecia em casa, minha mãe ficava desesperada, tanto desgosto que eu dei para minha mãe. E até que chegou um momento que eu falei, eu não posso continuar vivendo assim, não, eu tenho que me tranquilizar. E a mais minha mãe ficou doente também, aí eu tive que acalmar um pouquinho a espuma, porque eu estava terrível. E nessa época minha irmã orava por mim. E ela dizia para mim que quanto mais ela orava por mim, pior eu ficava. Ficava pior. Ela dizia, meu Deus, quanto mais eu oro pela letra, ela fica pior. Aí ela me falou que ela fez a oração do feiticeiro. Imagina, minha irmã. A oração do feiticeiro. Senhor, ou tu transforma ou tu leva. É, minha irmã. Mas assim não quero ver mais a minha irmã. E o Senhor fez a obra. Eu acho que essa é a oração da sabedoria, não é? Não? Eu transformo, levo. Porque eu saía com muitas mulheres, as mulheres vinham na minha casa, vinham de outros estados, acabavam chegando na minha casa. Minha mãe já não aguentava mais, pobre da minha mãe. E outro detalhe, Adelane, isso é terrível. Mulher, para mim, me dava igual se era branca, preta, feia, bonita. Eu via a beleza na mulher mais feia do mundo. E acabava levando elas na minha casa, minha mãe ficava horrorizada. Minha mãe dizia, aonde caiu a minha filha? Aonde a minha filha caiu? O vazio era tão grande que eu ficava buscando por todos os lados. Cheguei aí no Testemunho de Jeová, cheguei aí no Gorrozão Etidinel, minha horrengue, buscando.
macumba, já nasci na macumba, já nasci no espiritismo. Então, chega um momento que todas essas coisas já não dá mais, já não supre mais tuas necessidades, porque quanto mais tu quer, tu tem, mais quer, mais quer. O buraco vai ficando cada vez mais grande. E aí tu já não sabe mais o que fazer. Leda, E me vou te responda falar, uma coisa. Sim, pode concluir. Conclua que eu quero te fazer uma pergunta. até com travesti eu me meti. Uhum. Imagina até onde eu cheguei, até o fundo do poço, para Jesus dizer, tá vendo? Que aí você já não tem mais para onde ir? Sim. Imagina. Aí ele foi lá e pegou a neguinha assim de um jeito e trouxe e disse: minha filha, teu lugar não é aí. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Oh, glória. Eu sou tão agradecida a Deus. Eu olho para mim e não me vejo. Sabe? Tu Sim. entende o que eu quero dizer? Porque é Eu uma olho nova para mim e não me criatura. As vejo. coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu Mas digo, Senhor. deixa eu te perguntar, Ledinha, você, porque assim, a mulher, ela é muito diferente em muitos aspectos do homem, principalmente em Hum, relação aos sentimentos. Para uma mulher se relacionar com um homem, ela precisa ter sentimentos por aquele homem e uhum, quase sempre ela quer que aquele relacionamento dê certo. Ela quer nutrir, né, aquela relação de alguma forma para que ela venha prosperar, vamos assim dizer. Mas em algum momento na tua vida você chegou ao ponto de dizer: essa aqui eu vou usar e jogar fora? Eu só quero me várias, satisfazer. várias, Porque esse várias. é um sentimento muito típico do homem, não é isso? É, O homem é, olha para a e, mulher e como objeto. mas era assim que eu era, porque eu sabia separar o amor do sexo. Então, às Uhum. vezes, eu estava morando com alguém, mas eu ia sempre fora e me dava prazer colocar o chifre, né? A traição me dava prazer. Se a mulher estava casada e queria estar comigo, para mim era prazeroso que ela traísse ele comigo. Ser o alvo, ser o objetivo, né? O ponto principal dessa traição, ser Ó, comigo. Sabe? O ego, né? O egocentrismo de muitos homossexuais, né? Que quase todos são egocêntricos. Ele quer ser o melhor, ele quer se aparecer, ele é tudo, é ele estrela. Cheguei. é a adrenalina, né, que vem com a disputa, que É, vem com o desafio e aquela vontade de dizer que é melhor do que o homem, né? Porque você exato. acaba olhando para o homem como um concorrente teu, então você vai disputar aquela mulher com ele. E no caso de ser casado, E alguns até me falavam, alguns amigos diziam para mim, mas o que que você tem que essas mulheres vêm tudo aqui na tua casa atrás de você? Eu dizia para eles o que você não tem, porque senão elas estariam com você, não comigo, sabe? Então era uma disputa mesmo, era disputa. Como que eu sou melhor do que você, por isso que ela vem atrás de mim. talvez as pessoas que estejam aqui olhem para essa mulher feminina que está aqui na nossa frente e digam assim: não é possível. Mas eu tenho uma foto É, aqui, eu vou tentar passar essa foto, gente. Eu estou aprendendo a mexer aqui no programa. Vamos ver se eu dou conta. Só um minutinho para. Inclusive, tem um vídeo aqui muito lindo, porque a Ledinha vai começar a contar como que a história, né, de vida dela mudou e como ela se tornou essa mulher linda que ela é hoje. Mas olha. deixa eu mostrar aqui para vocês, tentar compartilhar aqui a minha tela, não é? De quem era a Leda no passado. Vocês estão conseguindo ver, gente? Confirma para mim, Leda, se você está conseguindo ver essa foto. Não, Não está aparecendo aí no compartilhamento? não, não. Ah, eu vou mostrar no celular, então. Mas, de qualquer forma, eu quero mostrar. Ai, que pena que não passou. Mas eu vou mostrar aqui no celular e eu quero mostrar um vídeo também para vocês, antes da Leda contar como foi, né, que tudo começou a mudar. Gente, olha isso aqui. Vocês
estão É conseguindo o ver? jeitinho dela, é o jeitinho dela. Ai, Jesus da glória. Tá parecendo um rapazinho aqui de bermuda, né? Com essa camisa É, polo. nesse tempo aí, só Jesus na minha vida estava terrível. Gente, olha isso. Olha o milagre que Deus faz. Você vê essa mulher linda aí na tela? Glória a Do que Deus. Deus te É livrou, ele. hein, minha irmã? Oxe, Deus é bom demais. Me livrou do inferno, do fogo eterno. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a Leda com a mãe dela e a Com a minha irmã. mãe e a minha irmã. É. Vocês são parecidas. Você parece muito com a sua mãe. E E eu aqui, aí louvando. Aleluia. essa nova mulher. Aí ela escreveu aqui: algumas feridas são profundas, mas Jesus sara até mesmo essas. E é profético isso. Oh, Vamos então aleluia. assistir esse vídeo maravilhoso. Ah, pois é, o pessoal disse que não apareceu, não é? Quando eu tentei fazer o compartilhamento, eu ainda vou aprender, gente, prometo, tá? Fazer o compartilhamento direto aqui do computador para não ter a necessidade de eu estar mostrando a partir do meu celular, né? Mas vamos lá para o vídeo, tomara que o vídeo agora apareça. Amém. A Lu Cavalcante está falando, faz na vida da minha filha também, meu Deus, o impossível. Eu fico muito feliz. Amém, amém. Fez na minha, faz na tua. Glória a Deus. Você tem que começar a fazer a oração da irmã da Leda. Ou faz ou leva. Mas assim, eu tô brincando, mas o prazer do pai e da mãe está em ver realmente os seus filhos na presença de Deus e vivendo o propósito de Deus para sua existência. É isso que nos faz plenos e que traz paz, né, de espírito, paz interior. Eu quero compartilhar com vocês uma parte aqui da história, né, da Leda, através desse vídeo que eu vou passar aqui agora para vocês, e eu quero dizer para as mães que estão aqui, porque graças a Deus, durante todas essas lives que nós temos feito aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, no canal Fé e Política, vem sempre um grupo de mães e que têm sido muito fortalecidas na sua fé, muito fortalecidas com cada testemunho, com cada história aqui contada, não é? E essas mães também têm recebido de Deus sabedoria, estratégia, né? Eu, particularmente, fui salva também através das orações da minha mãe. Minha mãe, né? Deus realmente fez um milagre na minha vida. E eu tenho certeza que o propósito de Deus em trazer cada uma dessas mães para estarem conosco aqui também é para estar mostrando para você que ninguém é melhor do que ninguém, né? E que se esse milagre alcançou a vida da Leda, de um renascimento, alcançou a minha vida, isso também pode alcançar a sua filha, o seu filho. Você quer falar, Amém. Leda, é isso? Sim. Queria falar para as mães, né? Primeiro, que nunca desistam de orar pelos seus filhos. Mãe nunca desiste, mas às vezes desanima. Porque vê que cada vez que vai orar, quanto mais ora, parece que a vida do filho está pior. Mas quando a gente vê que está pior, é porque Deus está começando a atuar. E Satanás está usando as últimas cartas para prender. Mas ele vai ter que soltar no nome de Jesus. E por outro lado, que essas mães nunca se sintam culpadas. Nunca. Porque a minha mãe, ela nunca poderia ter sido culpada de uma coisa que eu quis, eu tomei a decisão. Teve um momento que eu pude escolher o que fazer da minha vida e eu escolhi viver o pecado. Eu escolhi ser daquela maneira. Então, ela num momento, num princípio, ela até perguntou, mas o que eu fiz para você ser assim? Eu preferia que você tivesse sido prostituta, porque pelo menos você viu isso em casa. Agora, isso aí eu não te ensinei. Eu falei para ela, não, mãe, a senhora não me ensinou, mas eu sou assim. Eu me descobri, eu nasci assim. Não dá para esconder o que eu sou. Eu quero ser isso porque eu sou assim, eu nasci assim. E ela não entendeu. Mas, num princípio, ela se sentiu culpada. Mas foi uma decisão minha.
Não tinha nada a ver com a minha mãe. Então, tem mães que se sentem culpadas, perguntando-se onde foi que se equivocaram. Será que eu tinha que ter feito algo que eu não fiz? Não. Cada um tem que viver a sua história, ter o seu testemunho. Se eu não tivesse vivido essa situação, hoje eu não poderia estar aqui contando como depois de eu ter vivido abusos, maus tratos, eu era uma menininha doente, eu tinha o bracinho dessa grossura, nessa foto aí vocês vão ver, era fininha, asmática, assim, sabe? Então, depois de ter vivido tudo isso, o Senhor teve misericórdia de mim e me tomou das mãos de Satanás e fez o que vocês estão vendo agora. Isso é fruto de orações. Não, minha mãe não teve muito tempo de orar por mim, porque ela se converteu quando ela já estava enferma, e logo ela partiu. Mas a minha irmã esteve orando, e eu tive outras pessoas orando por mim. Então, não desista da oração, continua pedindo a Deus, e não desanime, porque Deus vai fazer. Amém. Deus vai fazer, Ele fez comigo. Eu não tinha mais jeito, não, irmã. Estava terrível. A minha irmã pode falar com a boca aberta. Ela diz: não, você estava terrível, era só Jesus mesmo para te consertar. E eu nunca me imaginei cristã, nunca. Eu dizia isso para minha vida, não. Não pode beber, não pode fumar, não pode transar, não pode nada. Isso não é para mim. Olha só. Eu fui na macumba para não ser evangélica, né? Eu fui pedir para a macumbeira fazer um trabalho para mim, para eu não ser evangélica, porque eu não aguentava mais a minha mãe perturbando o meu juízo, dizendo que eu ia ser crente. Mas Jesus. Eu sei que tem muitas mães que colocam a mão na cabeça, né, dizendo onde foi que eu errei. E às vezes são mães, são ótimas mães, né? São pessoas que realmente fecharam as brechas e estavam ali presente, ajudando, acompanhando de alguma forma, e diz como que isso aconteceu na minha casa, como que isso aconteceu na minha vida. E pode ser uma situação semelhante àquela do cego, embora o cego, ele nasceu cego, foi algo natural, né? Que é diferente da questão da prática homossexual, que é um comportamento aprendido. Mas é um comportamento que, por mais que possa acontecer em famílias estruturadas, onde existe pai, mãe ali que dá um suporte, né, aos filhos, com todas as dificuldades, mas se esforçando para ser o melhor possível, a resposta que Jesus deu quando ele foi questionado, por que ele nasceu cego? Quem pecou? O pai, a mãe? Ele, né? E Jesus disse, ninguém pecou aqui, né? Isso aconteceu para que o milagre de Deus acontecesse. Amém. Aleluia. O que você acabou de falar para essas mães, eu acredito que é muito disso, não é? Aquilo que talvez hoje as mães olhem e elas digam assim: Senhor, eu só vejo vergonha, eu só vejo dor, eu só vejo vexame, eu só vejo tristeza, mas dessa situação Deus possa fazer um grande milagre. E assim como a lenda iniciou uma história que trouxe muita vergonha para a mãe dela, não é? Eu, da mesma forma, porque foram 5 anos a minha mãe orando pela minha conversão e libertação, hoje nós testemunhamos sobre o poder de Deus, sobre o milagre que é ter um novo nascimento em Jesus. E que Aleluia. Ele pode nos tirar do mais profundo abismo. Do poço, do fim do túnel, e ele pode fazer a luz dele resplandecer e trazer um novo sentido às nossas vidas. Isso é possível, isso é milagre de Deus. Amém. Ele é um craque em transformar maldição em bênção. Porque antes eu achava que isso era uma maldição para mim, mas agora ele transformou em bênção. Está sendo bênção porque eu posso aconselhar uma outra menina, eu posso aconselhar uma mãe, eu posso animar uma mãe ou um pai, né? Eu tenho palavras para eles, mas se eu não tivesse vivido a minha história, que podia ser outra, claro, podia ter sido de droga, podia ter sido de bebida, mas pelas minhas debilidades e as condições que eu vivi, me afetaram muito emocionalmente. A minha irmã até falou comigo outro dia, eu vi que todas essas coisas que a gente viveu te afetou muito mais do que a mim. Eu vejo você muito mais afetada. Então, mas se eu não tivesse vivido isso, agora eu não teria palavras para compartilhar com essas pessoas.
Eu via isso como uma maldição, mas Deus sabia que iria poder usar isso num futuro para abençoar a outras meninas. Né? E a ideia é essa, que ainda que eu esteja longe, alguma que precisa de uma palavra de ânimo, eu estou aqui para animar, porque Jesus faz. E não é que eu tô, como que tem gente que fala assim, mas será que você não está enganada? Será que você não está se reprimindo? Olha, eu nem olho mulher na rua, sabe? Elas passam perto de mim, pode vir pingando ouro, porque o que eu tenho, o Jesus que eu tenho, ele é tão poderoso, tão grande, que é como que a gente fica cheio dele, a gente não precisa de nada. Agora, se a gente se afasta dele, sim, porque ele é o causante de tudo isso, né? Eu tenho que estar com ele para me ver livre dessas coisas. Agora, se eu me afasto dele, Satanás não vai usar outra coisa para me atrair. Ele vai me usar, né? Cada um tem a sua concupiscência, né? Esse pecadinho aí, esse espinho na carne. E vai ser isso. Eu não vou para a bebida, não vou para o cigarro. Ele vai querer jogar eu no braço de outras mulheres. Mas por isso eu estou com o Todo-Poderoso do meu lado, estou agarradinha no Senhor, e é daqui para a glória, em nome de Jesus. Então, Leda, para que você conte nessa esse início, né, de trajetória com Jesus, eu quero primeiro mostrar o vídeo, mas quero falar algo também. A gente só consegue ser misericordioso porque a gente recebeu da misericórdia de Deus. A gente percebe que nas igrejas existe uma certa resistência, até mesmo preconceito aos gays, aos homossexuais. As pessoas não querem tocar no assunto, as pessoas não querem cuidar dessas pessoas e as pessoas não querem mexer com isso. Não querem, não. Que não vivenciaram essa situação. A gente percebe que a maioria das pessoas, que não são todas, claro, tem aquelas que foram chamadas e vocacionadas por Deus para cuidarem de homossexuais e que nunca se envolveram com o homossexualismo. Existem essas pessoas. Mas a gente vê que existe muito mais compaixão e misericórdia por parte daqueles que receberam de Deus compaixão e misericórdia e o perdão dos seus pecados. Amém. Assim então, é. A gente entende por que tivemos que passar pelo que passamos. Era Vamos ele lá, que então? Tinha um plano. Amém. Confirma aí para mim se vocês estão ouvindo, tá? A minha infância foi marcada por uma pobreza extrema, doenças, abusos e maus tratos. Me tornei uma mulher vazia, frustrada e confusa. Para fugir de uma realidade cheia de fracassos, acabei dando lugar a aventuras e desejos sexuais desenfreados, que me conduziram por caminhos sombrios e quase de morte. Aleluia. Me emociono ao ver esse vídeo. Para mim é uma emoção grande. É lindíssimo. Verdade. Deus é bom demais. Deus é bom. Ele é fiel. É a tua trajetória, é o teu milagre, é o filho que nasceu. Eu nunca pensei que pudesse
viver tempos que eu estou vivendo agora, sinceramente, em todos os sentidos, porque espiritualmente também estão acontecendo muitas coisas e a gente está vivendo tempos que a gente não esperava isso para justo agora. Mas justo agora também estão acontecendo essas coisas maravilhosas, né? De poder publicar um livro, de poder abençoar outras pessoas, de poder estar com pessoas, resgatando almas, ajudando. Isso é maravilhoso. É Deus. Só tenho palavra de agradecimento para Ele. Glória Amém. a Deus. Leda, conta pra gente, então, como foi você, que era uma mulher que tinha se envolvido profundamente em diversos relacionamentos homossexuais e, de repente, isso muda na tua vida? Como isso aconteceu? Como foi o teu encontro com Jesus? É que foi algo assim, bem paulatino. Eu já tinha passado por uma decepção, eu vivi 4 anos e pouco com a última pessoa, que afinal me traiu, como sempre, a mesma história de traição, de brigas e de egoísmo, mesma coisa. E aí eu fui para o Brasil, fiquei uns 8 meses aí, depois eu voltei para aqui, e logo depois veio a minha família também, minha irmã com as suas 2 filhas. E eu via que no domingo elas começavam a se arrumar para ir para a igreja. E a pequena ficava, tia, vamos, tia, vamos. Eu acompanhava elas até na porta, mas eu ia fazer as minhas coisas e elas iam para a igreja. Todo domingo a mesma coisa. E um dia eu decidi, falei, tadinha, bichinha, a minha sobrinha era a mais pequena, ela está sempre me chamando, eu vou subir hoje só. E subi. Subi, eram umas escadas assim bem compridas. E eu subi, me sentei na última cadeira. A minha irmã me viu lá da frente e só olhou para trás assim, porque ela já não me chamava mais. Se cansou. E a minha sobrinha olhou, ai, minha tia veio, minha tia veio. E ouve a palavra, e depois da palavra houve um chamado, que eu não me levantei, mas eu fiz a oração de fé sozinha no banco. E eu falei para Deus, falei, Senhor, a minha irmã fala de um Deus que eu sei que existe, mas eu não conheço. E se tu tem algum plano para a minha vida, faz que eu deixo. Foi essa a única oração que eu fiz. Ela foi tão sincera diante de Deus que ele pegou ela e guardou. E falou, essa eu guardo para mim. E eu nunca mais deixei de subir aquelas escadas. Aí eu comecei num domingo, no outro, mas eu estava sempre com o pensamento, e se me aparece uma menina, eu deixo tudo. Eu deixo tudo, vou com ela. Assim eu ficava. Mas Deus já sabia, né? Aí ele começou a trabalhar em mim, não deixou que ninguém se aproximasse. E aí foi quando, né, eu começava já a deixar de falar palavrão, a deixar de fazer, a orar. Aí eu quis me batizar, comecei um discipulado, me batizei aí na piscininha, como vocês viram. E eu comecei a caminhar com Deus naquela ideia de que se aparecesse alguém, eu ia. Mas o Senhor, ele tinha planos para a minha vida. E depois eu continuei caminhando, descobri que eu queria estar com ele. E quando chegou a aparecer alguém realmente, aí eu já estava com o Senhor, sabe? Eu já estava com o Senhor, então já não era já largar tudo e ir com ela. Teve uma luta tremenda. Eu, depois de 8 anos na igreja, eu caí. Eu não vigiei e caí. Mas essa caída também foi para mim aprender. Então eu comecei a caminhar com Deus e pouco a pouco fui largando vícios. Aí eu fui entendendo coisas, fui me conhecendo, porque eu não me conhecia, né? Eu não sabia o que... A verdade é que essa palavra, né? Ai, as minhas dores. Quando eu comecei a escutar isso, eu falava, de que dores que eles estão falando? Porque a minha vida era uma vida assim, minha mãe era tão bruta, nós éramos tão brutos, né? Minha mãe trabalhava para dar comida para a gente, não se preocupava com nada. Então, o pobre, ele se enfoca em uma coisa só, né? Em viver. E tem aquela vidinha muito
desculpa, mas a minha vida era um pouco miserável. Eu era pobre, eu vivia na pobreza extrema. Então a minha casa era pequenininha. Depois que a gente foi viver numa casa um pouquinho mais grande, então tudo isso nos fez ser uma pessoa muito bruta. Minha mãe batia muito na gente, o meu padrasto batia na minha mãe, então a gente, sabe, aquela pessoa era agressiva, qualquer coisa, o que foi? O que foi? Sempre discutia muito. E nessa brutalidade, pouco a pouco o Senhor foi transformando. Pouco a pouco. E eu fui vendo que eu estava sofrendo mudanças, né? Eu tinha brigas comigo mesmo, porque eu queria ir para as boates gay e não podia ir. Aí, e eu dizia, e por que eu não posso ir? Aí um dia eu me atrevi e fui, e cheguei lá, fiquei sozinha, ninguém me chamou para dançar, tomei uma cerveja sozinha e fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Aí saí de lá, assim, decepcionada. Falei, gente, isso aqui não é meu lugar, por que eu ainda quero vir para cá? Eu não conseguia me entrosar muito também com os da igreja, porque, falava de Jesus o tempo todo. Falei, que gente chata, apesar de estar indo ali, mas eles, sabe, eu não estava assim convertida de tudo. E quando eu comecei a sentir essa presença, essa mudança, quando o Senhor falou para mim sobre, né, a masturbação, que eu já podia deixar de fazer aquilo, ele foi chegando assim mansamente, não foi um encontro daqueles que se dizem, eu tive um encontronaço com Deus que me transformou. Não, era todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. E aos 4 anos eu fui batizada com o Espírito Santo, com língua e poder, que foi assim uma coisa tremenda, maravilhosa, que eu estava tão empoderada, né, tão cheia do Senhor, que eu nem via o rosto das pessoas, sabe, falando em língua e sentindo aquele algo diferente do céu, aquela conexão direta do céu. E pouco a pouco foi surgindo esse amor pelo Senhor, porque ele começou a trabalhar muito profundo em mim, a falta de perdão. Eu consegui perdoar o meu pai, para mim, ele era o causante de todas as minhas desgraças, sabe? Eu acusava ele, o meu pai é o culpado. Ele não era o culpado, ele simplesmente foi uma ferramenta para me fazer e colocar no mundo, já está. E eu fiz as minhas escolhas, infelizmente que eu passei necessidade, passei, mas depois eu entendi que eu tinha que encarar isso de outra maneira e esperar no Senhor, descansar, porque ele tinha outras coisas para fazer, mas ele sempre teve cuidado de nós, sempre eu tive um pão velho para comer com um pouquinho de água, a gente sempre tinha um arrozinho, sabe, sempre os vizinhos ajudavam com alguma coisa, Deus sempre teve esse cuidado com a minha casa, apesar da gente estar passando mal. Apesar da pobreza, ele estava ali. Então eu comecei, né, vendo isso dentro da minha casa, depois que eu comecei a caminhar com o Senhor, os milagres que ele fazia também na vida da minha irmã, e tudo isso me foi levantando assim aquele desejo pelo Senhor de uma maneira diferente, e eu me apaixonei, e hoje eu não posso viver mais sem ele, porque para mim ele é o centro da minha vida. Eu não tenho nenhum amigo em conversa, porque eu só falo, a minha vida gira em torno do Senhor, o Senhor gira em torno de mim, e fica difícil não viver essa realidade do Senhor na minha vida. Eu não consigo me calar, sabe? Então isso é sobrenatural e é muito bom, porque pouco a pouco, não foi um encontro, varinha de condom ali, o Senhor chegou e transformou tudo, não. Comigo ele trabalhou devagarzinho até chegar onde eu estou agora. Pouco a pouco. É que ele é muito pessoal e particular, né? Sabe como tratar cada um. Esse aqui precisa de um encontro, esse aqui precisa que seja devagar, esse aqui precisa de ser amaciado primeiro. Ele é assim, né? Nós somos o barro na mão desse olheiro que sabe que grossou, né? A grossura do barro, como tem que ser feito tudo. Ele é tremendo. Essa parte do teu testemunho eu não conhecia, e eu tenho certeza que ela sim vai trazer muita paz aos corações. Está lá no livro. Porque nós somos muito carrascos de nós mesmos, e dentro da igreja somos carrascos dos irmãos. Então, quando a gente está na igreja, a gente exige muita perfeição. A gente chega na igreja achando que ali é a igreja dos santos. Só tem anjinho com auréola na cabeça.
E quando a gente descobre que ali é o lugar dos pecadores, então fica... a gente está sempre cobrando, né? Porque, de fato, a gente não pode agir com hipocrisia, mas existem muitas pessoas ali que são sinceras sobre as suas falhas e estão dizendo: eu sei quem eu sou e eu quero Deus. Porque eu entendo que eu sozinha eu não consigo mudar. Eu preciso de Deus para mudar a minha vida. Então, ouvir impossível. O que você acabou de dizer, Leda, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão vivendo esse conflito interior, que estão desesperadas em sua alma. Recentemente eu vi em um grupo de Facebook um rapaz dizendo assim: olha, eu fui da igreja evangélica e eu sinto que o meu lugar não é lá, mas eu preciso voltar. Eu sou gay. Eu sinto que eu preciso... Ou seja, eu não fui tratado bem, não gostei da minha experiência, mas eu sinto que eu preciso voltar. E os comentários ali embaixo eram todos de pessoas falando assim: religião é uma desgraça, você não precisa de religião, você não precisa dos evangélicos, então vai para uma igreja inclusiva, que vai te receber como você é, que vai aceitar você da forma como você é, que vai... Ou seja, dizer para você que todos os tipos de amor são permitidos, né? Ou coisa parecida. Então, o que cria uma confusão muito grande, deve ter criado uma confusão muito grande na cabeça daquele rapaz. Mas por quê? Porque muitos que estão na igreja evangélica, que se sentem, né, homossexuais e dizem assim: ah, mas eu sou atraído por pessoas do mesmo sexo. E eu estou desesperado com isso, porque eu não consigo viver sem essa realidade na minha vida. Isso é o que eu sou. Você mesma, em um momento da tua fala, você disse: não, mas minha mãe tem que entender, porque afinal de contas eu nasci assim. Então, essa é a minha condição. Só que a vida, ela é volátil, as coisas mudam. E vai chegar e nós não somos os nossos desejos. Os nossos desejos, eles são a parte. A parte, eles estão fora de nós. E o que você está dizendo, Leda, é que você ficou esses 8 anos lutando ali com os desejos, com a tua mente, com a tua carne, até você entender que você precisava levar a tua carne para a cruz. Até você... Exato, é esse mesmo. Soberano e Senhor sobre a tua vida, e que você tinha... Que ele era o que eu precisava. E que você encontrou nele o pai que você não tinha. Então, a carência paterna, afetiva, foi suprida em Jesus e a tua identidade foi restaurada em Deus. Eu tenho um pai, eu sou filha e ele me criou para um propósito e eu só vou ser feliz vivendo esse propósito estabelecido pelo pai. E eu acredito que foi aí que a tua vida começou a se tornar uma vida plena. E até essa paternidade de Deus, para mim, foi muito custosa, porque eu sempre falava, me referia ao Senhor, como dono, mas como pai, era para mim muito difícil por causa da imagem que eu tinha do meu pai. Eu tive que tratar muito terapeuticamente essa situação, porque eu não conseguia ver Deus como pai. Eu via ele como Senhor e respeito ao Senhor, e agora sim eu já posso ver ele como pai, porque não é fácil para a gente assimilar, né? O meu pai e Deus Pai, que é superior, né? O amor dele é maior do que o amor do meu pai por mim. Entender isso, só quando você entende a morte de Jesus, que sem porquê, sem que você merecer, sem você entender, ele entregou tudo, até a última gota de sangue ele entregou, por amor. Você diz, uau, que ele... Sabe o que me constrange? É que ele foi como um cordeiro, sem dizer nenhuma palavra, porque ele sabia que eu ia precisar dessa salvação. E isso é muito forte. Imaginar sua carinha lá na cruz, dizendo, vê, é por você.
é por você. Eu estou pagando uma mercadoria que eu ainda não tenho, porque você ainda não me entregou a sua vida. Esses dias eu estava pensando nisso e me deu uma coisa assim, constrangimento dentro do meu coração, porque ele pagou sem ter a mercadoria, porque a mercadoria somos nós que temos que entregar. E quando eu fiz aquela oração de fé, ele entendeu, né? Ele recebeu porque ele sentiu que eu estava falando de coração. Aí ele disse: então agora eu vou atuar e vou começar a fazer uma obra gloriosa na sua vida e vou mudar a sua história. E por isso que ele me trouxe para aqui, para conhecer Jesus da maneira que eu precisava aqui. Porque aí a minha irmã estava numa igreja que não podia cortar o cabelo, não podia beber, não podia raspar o sovaco, não podia fazer os cabelinhos da perna. E ela, quando me falava disso, eu dizia: ai, falei, pelo amor de Deus, não quero isso para minha vida, não, entendeu? E aqui eu fui numa casa de um cristão que tinha um barzinho, eu fiquei alucinando, eu falei, aqui os crentes bebem, entendeu? Então tudo isso me chamou muito a atenção, de entender que Aqui onde, culturalmente, Leda, tem pessoas que aqui na estão nos Espanha, assistindo que não sabem onde você está, que chegaram depois. aqui na Espanha, aqui na Gente, a Espanha, Leda está aí falando da Espanha, tá? E, inclusive, já é quase 2 horas da manhã, e você está falando de madrugada com a já gente, não é isso, Leda? são 2h20 da manhã. É. Senhor. E aí, quando eu vi isso, e vi que eles beberam um pouquinho assim e guardaram, eu falei, Jesus, estou entendendo que culturalmente o que eu precisava para conhecer esse Jesus era não essa cobrança, porque na minha igreja, por exemplo, nunca me olharam de lado. Eu cheguei um dia no grupo das senhoras, aquelas senhoras conservadoras, numa reunião, e eu falei para elas, eu queria dar um testemunho. Elas não sabiam que eu ia falar sobre isso, e eu contei tudo. Elas ficaram assim, eu pensei, agora vamos ver qual é a reação dessas senhoras. A primeira se levantou, que era a mãe do pastor, me abraçou e disse, eu sabia que eu tinha um porquê te amava tanto. E a outra me abraçou e ela disse, você é nossa Leda, isso não muda em nada. E, sabe, me arrouparam, eu sempre me senti tão arropada na minha igreja, mas também é por isso, porque culturalmente aqui é diferente. Então Deus precisava me trazer para cá, para que eu conhecesse ele no meio dessa cultura, que se fosse nessa exigência toda do Brasil, eu não ia. Mas aqui, vendo que estava um pouquinho mais aberto, eu ia me interessar mais. E aí foi assim que ele me atraiu. Ele sabe como fazer as coisas, menino. É Deus. Sim, sim. E Deus está no equilíbrio, né? O evangelho é simplicidade e equilíbrio. Uhum, Então, assim, existem, né, situações que são doutrinas humanas, então, são totalmente exato. fora, né, da palavra de Deus, e tem pessoas que parece que elas precisam daquele rigor todo para servir a Deus. Né? Exato. Tem gente que precisa mesmo. Eu Para ser conheci uma controlado, moça né? Prestar contas. que era prostituta e ela chegou para mim, eu muito nova, né, com 17 anos, já estava à frente de uma igreja, e ela chegou para mim e ela disse assim, olha, eu sinto que para eu me converter, eu preciso ser de uma igreja com esse rigor, porque fora, sem ser uma igreja assim, eu não consigo, né? Então, É? enfim, há um motivo, né? Das igrejas, das formas mais diversas possíveis existirem. Mas Deus te mostrou o caminho do equilíbrio e isso é ótimo. Exato. Então, quando eu chego no Brasil, eu até vejo assim uma certa diferença, né, do que eu vivo aqui, mas eu até gosto do que eu vejo aí, porque aí eu sinto muito mais a presença de Deus do que aqui, a verdade é essa. Sim. As igrejas aí estão muito mais avivadas. Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça, né? E eu sinto quando eu vou aí, que aí eu me sinto diferente, espiritualmente me sinto diferente. Mas agora mesmo a obra está aqui, porque aqui tem muita necessidade. A homossexualidade aqui é uma perversão total. E de momento eu preciso estar aqui. Até quando eu não sei, mas esperando no Senhor que a gente possa ganhar, né, resgatar algumas almas dessas que estão perdidas aí.
Em nome de Jesus. Amém. Se Em faz nome de necessário. Jesus. Então, Leda, como aí já está caminhando para 2h20 da manhã, né? E nós aqui no Brasil Está ainda caminhando para 2h30 da manhã. 9h24, eu queria então que a gente já, né, caminhasse aqui para as despedidas, porque assim você mostrou algo com o teu testemunho, que é aquilo que está escrito na palavra, que aquele que muito foi perdoado, esse muito amou, né, é o que mais ama. É verdade. Isso ficou muito claro quando você disse, olha, eu estou aqui à disposição daquelas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um aconselhamento, que precisam de alguém para caminhar com ela, para pegar pela mão, porque a gente sabe que existe uma guerra pela nossa alma. Existe uma guerra do céu e uma guerra do inferno. Amém, assim é. Chega momentos, principalmente quando a gente está iniciando a nossa caminhada com Jesus e de renúncia de pecados, que a gente precisa de pessoas ali perto de nós, para a gente abrir o coração, para a gente falar que caiu, que errou, as tentações que estão vindo, o me socorre, me ajuda a dormir, e nós precisamos disso. E louvado seja Deus, porque essas pessoas que muito foram perdoadas são as pessoas que estão dispostas a muito amar e a muito estender a mão e se dispor realmente a caminhar, olhar no olho e dizer assim, olha, eu já passei pelo que você está passando, não foi fácil. Tranquilo. Então você pode vencer também. Então, Leda, deixa, né? Eu mostrei um vídeo aqui para vocês agora há pouquinho. Algumas pessoas disseram que o áudio estava baixo, que pena, mas é um vídeo muito lindo que conta a história, né, de superação, de milagre que a Leda viveu e que tudo isso está contado em detalhes no livro que a Leda acabou de lançar na Espanha e que nós, aqui do Brasil, também podemos adquiri-lo a partir do dia 25 de outubro. 25, glória a Deus. Que maravilha. Então, repete para o pessoal a página, né, Leda, da web, que a partir do dia 25 a gente vai poder fazer o pedido do teu livro. Exato. É renascida.com. Assim, a secas. Como o livro, né? Renascida.com, você vai entrar aí, você vai ver algumas fotinhas minhas, bem bonitinhas, e mais embaixo, pois você vai ter um link onde você possa fazer o pagamento. Depois que você fazer o pagamento, você envia no WhatsApp, que também vai estar na página, envia para mim o comprovante e aí já te envia um livro daí do Brasil mesmo. Eu faço a entrega do livro. Então, gente, olha, vocês tiveram o privilégio de estar aqui ao vivo, né, ouvindo da boca da Leda muitas experiências que ela viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e como, né, ela nasceu de novo e teve a vida dela transformada por Deus. Mas imagina você lendo, folheando essas páginas e você dando esse livro de presente para alguém que está, quem sabe, com a sua vida totalmente desestruturada, querendo acabar com tudo, se matar, talvez, porque acredita que o desejo é quem ela é e ela não consegue se desvencilhar desse desejo, que é acabar com tudo. Olha que coisa linda a oportunidade que nós temos de poder levar fé ao coração das pessoas e mostrar para elas que milagres existem, acontecem, e que Deus, ele continua fazendo milagres em pleno século XXI. Deixa então as tuas considerações finais para a gente, Leda. Então, no meu livro tem uma seleção de problemas e também tem a solução. A solução é Jesus. Não há mudança se não estamos em Cristo, não há mudança, porque Ele é o motivo de tudo isso. Toda essa mudança só vem através dele e por Ele. Isso já é algo bem, bem claro e evidente. E não desanimar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, espiritualmente, tanto no Brasil, quanto aqui, quanto na Europa inteira,
mas esse é o tempo de Deus para todo aquilo que Ele planejou ser realizado nas nossas vidas, né? O chamado, ide predicar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, ganhar almas para o reino, porque estamos vendo que tem muitas pessoas indo para o inferno, há muitas almas indo para o inferno, pessoas que, como eu, poderiam estar sendo salvas por escutar a palavra e ainda estão no caminho perdido e podem terminar no inferno. Infelizmente, vai ser muitas almas que vão para lá, mas nós temos a obrigação de levar o evangelho para essas pessoas e resgatar essas almas para o nome do Senhor ser glorificado. Não só de homossexual, mas assim de assassino, de drogado, de toxicômano, o que seja, mas que a gente fale da palavra de Deus, porque ela é poder, o evangelho é poder de Deus para transformar, e transforma pessoas assim como eu, totalmente perdida. Eu só não caí na droga, mas as demais coisas tudo eu fiz, e o Senhor me resgatou. E então tem salvação para o perdido, né? E a gente tem que estar aí junto, pegadinho, porque a unidade tá a solução também, em nome de Jesus. Amém, querida. Ele nos amou primeiro, não é isso? Amém. Leda, eu vou entrar aqui na live, eu peço para Deus uma palavra, e hoje foi lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 21. Eu gostaria de ler esse texto, que é um texto bem curtinho, e que em seguida nós orássemos por aquelas pessoas que estão aqui conosco, por aquelas pessoas Amém. que vão estar assistindo, e até mesmo aquelas que vão entregar as suas vidas para Jesus. Eu sempre oro por aquelas que estão orando para que vidas, seus próprios filhos, às vezes o próprio marido ou a própria esposa que está envolvida com o homossexualismo, vivenciam a experiência de libertação. Então, você, Amém. como é uma grande intercessora, né? Eita, Jesus, que responsabilidade. Que Deus te entregou. Claro, eu vou pedir para que você faça essa oração e finalizaremos em seguida. Desde já agradeço a todos que estão conosco até aqui e vou fazer a leitura aqui de Provérbios, capítulo 15, versículo 21. Diz assim: as tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Eu vou repetir. Amém. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. É uma palavra Amém. de sabedoria Aleluia. para os nossos corações. Amém, Senhor. Você pode orar, querida. Glória a Deus. Senhor, estamos agradecidas porque até aqui a tua mão poderosa nos ha sustentado. Estamos felizes porque podemos compartilhar, Senhor, a tua palavra e os teus feitos, as coisas maravilhosas que tu fizeste, que tu faz e que tu ainda vai fazer. Senhor, muito obrigado por essa live, Senhor, e todas essas pessoas que estão aqui assistindo, que necessitam, Senhor, de escutar a tua voz, para entender determinadas coisas que ainda não puderam, Senhor, compreender. Fala, Deus, toca os corações, Senhor, e aquelas pessoas que ainda estão lutando, Senhor, com a homossexualidade. Ajuda eles a entender, Senhor, que a batalha é tua, que a gente só tem que se entregar, colocar tudo nas tuas mãos, porque tu faz a obra, tu é maravilhoso. Guarda, Senhor, nossas vidas, guarda cada pai e cada mãe que possa estar nesse grupo, no nome de Jesus, que estão passando também por essa situação com seus filhos. Há esperança para o perdido. Senhor, eu sou testemunho vivo da tua obra maravilhosa. Guarda, Senhor, nossos corações em ti e ajuda-nos, Senhor, a perseverar nos teus caminhos. Os tempos são difíceis, mas tu está conosco. Tu é a nossa fortaleza e a nossa esperança. E nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, que ha sido um tempo maravilhoso, um tempo de bênção, falando das tuas maravilhas, glorificando o teu nome. Em nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Glórias. Deus é bom. Amém. Glória a Deus, Amém. glória a Deus. Eu entro em concordância com essa oração. Eu quero orar também pela vida da Joelma, que ela está dizendo que se sente culpada. Deus, tu conhece o coração da Joelma.
E o Senhor pode Jesus. mostrar para ela onde foi que ela errou e levá-la ao arrependimento Sim, sincero Senhor. na tua presença. Pai, mas se tem uma coisa que o Senhor não quer, que a gente fique se culpando, porque quem faz isso é o acusador, é Satanás. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, o Senhor arranca de nós todo o medo. O Senhor diz que quando o teu amor, ele brota em nossos corações, ó Deus, não tem mais espaço para o medo. Então eu ministro o amor de Deus sobre a vida da Joelma, o perdão de Deus sobre a vida da Joelma, a cura sobre as suas emoções e sentimentos, e que a partir dessa live a Joelma se sinta uma nova mulher, uma nova criatura. Em Cristo Jesus, Sim, ela Senhor. se olhe, se enxergue de uma maneira totalmente diferente, em nome de Jesus. Aqui em Provérbios 18, 21, diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Em outras versões, comerão o seu fruto. Então, que a gente possa usar a nossa boca para produzir vida, para gerar milagres. E isso pode acontecer com as palavras que falamos e com as palavras que declaramos em oração. Precisamos orar com paz e com sabedoria. Amém? Amém. Aqui a Denise está dizendo assim para você, Ledinha, ó. Você é bênção, Leda. Que o Pai continue usando a sua vida para alcançar muitos. Que Deus abençoe. Denise Amém. Glória a Deus. Gente, Ministério GAP Brasil me ajudou um montão também. Ah, que Glória legal! A Deus. Que legal. Sim, foi com eles que eu fiz o programa. O programa, ela é a líder do ministério que eu fiz o programa de Celebrando a Recuperação e fizemos um inventário das emoções e foi bênção para a minha vida. Quando você estava contando essa parte do teu testemunho, eu fiquei aqui imaginando, talvez a pessoa que liderou esse programa, e que bênção saber que a Denise está aqui, não tenha noção da repercussão disso na tua vida, do impacto que isso te causou, e hoje está aí o nascimento de um bebê, né, que é o teu livro. Glória a Deus. Por causa daquelas palavras que foram semeadas e da atitude da Denise em promover esse encontro. Olha que coisa linda. Foi maravilhoso. Parabéns, assim, Denise, Deus te abençoe. Um tempo incrível assim, diante do Senhor, e foram assim, ministrações muito maravilhosas, que a gente tinha um encontro a cada semana. E a gente, né, as lições, então a gente respondia as perguntas, orava, e a gente compartilha coisas, e isso traz sanidade. Traz sanidade. Glória a Deus. Repete para mim o nome do projeto. Celebrando a Recuperação. Que interessante. Bárbaro o nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu celebro mesmo a recuperação. Amém. Que muitos que estão assistindo essa live, que ainda vão assistir, possam também celebrar a recuperação de suas vidas. Amém. Amém. O Ministério GAP Brasil está para ajudar a muitos. E tem muitos sendo ajudados já por esse ministério. Em nome de Jesus. E o Libertos por Deus também. Glória a Deus. Também. Hoje o pastor Flávio não apareceu aqui. É a primeira live que ele não aparece, pastor Flávio Amaral, mas ele está viajando, né? Muito. Mas é uma pessoa muito querida do nosso coração, que está sempre aqui conosco. E é um prazer fazer parte desse ministério tão lindo, que é o Ministério Libertos por Deus. Leda, vou te deixar dormir. A vontade que a gente tem é de continuar aqui. Mas quase 3. Só Deus para te recompensar pelo teu esforço, por esse sacrifício que você fez de estar aqui com a gente ao vivo. E você sabe que você está nas minhas orações, o quanto eu a amo em Cristo Jesus, e torço para que esse seu livro ele cause assim uma virada na vida daquelas pessoas que vão ler. Amém. E que o Espírito Santo possa completar a sua boa obra em cada coração. Que Deus te recompense, tá bom? Amém. Igualmente. Obrigado pelo teu convite, tá? Foi um prazer estar com vocês, tá? E compartilhar esse tempo aqui juntos e falar das coisas tão grandes que Deus está fazendo, e muitas ainda que vai fazer, porque tem muita coisa para acontecer.
Ah, sim, obrigada, meu Senhor. Amém. Amém, Fiquem na amém. paz, Creio amados. Que o nisso. Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom demais. Boa noite a Amém. todos. A professora Fabiana está colocando aqui, viva a Ledoca, esse livro vai ser sucesso, aleluia, vai ser sim, tenho certeza Amém. disso. Não, e olha só para concluir mesmo, né? A Amazon, ele fez um verdadeiro caça às bruxas recentemente, removendo todos os livros que contassem Eu sei. testemunhos de homossexuais, mas o da Leda está lá. Sabe por quê? Eu não coloquei na capa, não coloquei nada de ex-homossexual, só coloquei de trás, né? Então, a capa não mostra nada, só mostra atrás. Oremos contra todo o Amém. boicote. Deus dá as estratégias e a Jesus. sabedoria. E ele usa esse livro, Amém. né, para alcançar corações e transformar vidas, Amém. porque ele Em é nome de fiel. Jesus. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau. Na próxima quarta estaremos aqui novamente com mais um testemunho transformador. Que Deus abençoe. Amém.